continuando, porque tava muito grande, já tava 1 hora de vídeo. E eu não sei nem como que eu vou postar isso. Eu espero que no meu celular não exploda. Se, ó, tá carregado aí. Meu Deus, já é 3 horas. Aí tá. É que é muita coisa e eu não fiz nem o roteiro, eu não tenho nem uma base aqui do que falar primeiro. Mas aí tá. Tava fazendo a faculdade, tava ótimo, né? Por mais que eu fosse percebendo aos pouquinhos de que aquela faculdade não era pra mim, nem nada. Mas eu continuei e fiquei 1 ano inteiro ainda estudando. Força, viu? Porque não foi fácil, não. E aí, mas no início era bom, né? Porque eu tava muito iludida com a faculdade e tava gostando muito. Era o que eu queria muito, fazer matemática. E, certo, já não tava com frequência mais as TJ aqui, mas elas às vezes vinham. E me mandava mensagem, me mandava coisa de estudo. Só que eu já não tava mais querendo estudar com elas, porque Fabrício, ele me contava umas coisas mais interessantes, né? Por mais que ele fosse católico, mas eu via que era um católico diferente. E teve um momento que eu só pensei comigo mesma, por que eu tenho tanto ódio dos católicos, essas coisas, sendo que eu não conheço nada deles? Por que eu odeio a Igreja Católica se eu não conheço nada da Igreja Católica? O que eu odeio nela? Será que o que eu odeio é realmente verdade ou foi uma coisa na minha cabeça? Se foi uma mentira que alguém me contou? O que eu odeio nela? Eu tenho que procurar saber o que é. Porque aí eu tenho uma base melhor. Não adianta, eu era o tipo de pessoa burra que dizia, a igreja matou milhões. Matou milhões, nada, homem. E pior é eles que se ensinam nas escolas, não sei não. Aí tá, né? Fabrício, uma pessoa muito estudiosa. Gente, dá gosto de escutar Fabrício conversando com você sobre o catolicismo, sobre a vida dos santos, sobre a história da igreja, sobre as cruzadas, sobre tudo. É uma enciclopédia ambulante, ele explica super bem, até porque ele é professor, mas ele tem a vocação para ensinar, sabe? Ele é um ótimo professor. E eu via ele falando daquilo com maior orgulho, maior paixão, e eu, nossa, interessante. Eu realmente não entendo nada sobre o catolicismo. Talvez as pessoas que eu tive por perto não fossem um bom exemplo, e eu estou julgando errado. E as TJ já me incomodava, né? Porque era um grupo esquisito e essas coisas. Mas tá. E aí teve um momento que meu namoro deu fim. Graças a Deus deu fim, porque por mim mesma eu não teria dado um fim, porque eu tinha dependência emocional, né? E aí, esse dia eu me lembro como se fosse ontem, até porque foi no sábado de manhã, eu tinha passado mal de manhã, e aí chegou a mensagem, Cassandra, eu preciso conversar com tu, tem que ser pessoalmente. Eu já sei, vai terminar aí comigo. Chegou aqui e terminou comigo. Eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer a minha faxina agora? Que era dia de faxina em casa. E eu fiz a faxina em casa chorando, porque eu fiquei triste, né? Como assim a pessoa com que eu tenho dependência emocional me deixou? Aí tá, mas foi ótimo ter terminado, me fez super bem. Até porque era uma pedra no meu sapato. E era uma pessoa que também era ateu, não acreditava em nada. Então quando eu chegava com esses assuntos pra perto dele, dizendo, olha, eu tô estudando tal coisa, ele ficava, dá futuro não. Aí eu, mas se tu fosse de alguma religião, tu não queria ser cristão não? E ele, não. Eu acho que eu seria do judeu. Aí eu, o que é judeu? Gente, eu não sabia de muita coisa, não. Aí tá. Ele era esse tipo de pessoa. Mas ele já foi comigo também, num desses cultos aí das TJ, e ele também não gostou. E eu, tu tá sendo muito, muito chongo. Mas enfim, ele não gostou, até entendo. Realmente era muito esquisito. Era uma vibe estranha. Olha, se possível, nunca vá. Nunca vá num culto dos TJ, porque é um negócio meio cabuloso. E aí, não deu certo, né? Eu tentava entrar nesses assuntos com ele não tava nem tchum. Mas no fundo, eu só queria ser uma pessoa com fé. Eu só queria acreditar numa coisa. Eu acreditava em tanta coisa que eu já não sabia mais no que era verdade. Eu não sabia o que eu queria e o que era realmente verdade, que eu devia acreditar. Então eu tava muito incomodada com isso. Não, tem alguma coisa errada, eu preciso acreditar numa coisa. Não é possível, tanta coisa acontecendo, tanta religião no mundo e não tenha uma certa. Eu tenho certeza que essas aí são tudo erradas.
E tem uma certa, assim, com certeza tem uma certa. E eu não sabia qual era. E aí, quando ele terminou comigo, foi muito libertador. Foi como eu estivesse caminhando em cacos de vidro por tanto tempo e pudesse finalmente ter meus pés curados. E aí, quando eu pude ter meus pés já curados, sãos, eu fui caminhar agora pelos caminhos da Santa Igreja Católica, que foi... Mas assim, eu ainda tinha preconceito com os católicos, ainda tinha preconceito com a Igreja Católica e tudo. Até porque, como não, né? Toda a base que eu tive, todas as pessoas que eu tive convivência, como que eu não ia ter uma pulga atrás da orelha? E tá. Eu tenho que parar com esses vícios de linguagem. Eu falo muito tá, né? Tenho que parar. Então, vou tentar aqui. Eu tô falando muito, já tá me dando dor de garganta. Certo. Nisso, quando terminou meu namoro, eu já não tava tendo mais contato com tanta frequência com a STJ. Só com a faculdade e com as pessoas da faculdade. As pessoas da faculdade tinham muitos católicos também. E tinha Fabrício e essas coisas. E eu já tava me incomodando muito, né? Eu era uma pessoa que tava buscando, só que eu tava buscando errado, né? Com a STJ, essas coisas. E eu não procurava, porque eu não procurava ler a Bíblia, eu não procurava estudar, não procurava um livro, um filme, sei lá, qualquer coisa, eu não procurava. Então, eu nessa angústia de querer fazer parte de alguma coisa, de querer entender, de querer achar a igreja certa, a igreja... Sabe? Eu fiz uma oração um dia, porque eu já tava tendo... Eu queria saber qual que era, queria seguir alguma coisa. Eu tava muito inquieta e eu, tendo consciência das coisas que eu fazia ou não, eu fiz tal coisa, eu sabia que era errado e eu fiz tal coisa, tá aqui em mim. O que eu faço com isso, meu Deus? Como que eu tenho certeza que eu fui perdoada? Eu já me arrependi, mas como que eu posso ter essa certeza? E aí, um certo tempo, eu fiz uma oração de todo o coração. Pasmem, né? Eu não sabia ainda de nada, eu não sabia quem era Deus, por mais que eu tivesse todas aquelas estudos com a STJ, ainda estava muito deficiente a minha base. Então, e elas também não... Teve um dia que as mulheres falaram, como você é católica, provavelmente já te disseram que Jesus é Deus, né? E eu, não, nunca falaram isso não, vocês estão doida. No catolicismo, não. A gente não vê isso, não. É verdade. Vocês veem Jesus como Deus? Eu, não. Nunca vi isso, não. Claro que nunca viu, você era herege. Aí tá. Nisso, elas me explicaram que não era, né? Que elas não acreditam na divindade de Jesus, nem nada. E eu, meio com o pé atrás, mas por que elas falaram da divindade? Ele não é filho, não. E eu acreditei, passei a acreditar nisso. Então, nessa oração em específico, eu disse assim... Para que Deus... Eu sabia, eu disse assim, eu sei que você tem uma igreja e tem, e eu quero fazer parte dessa igreja. Me mostra qual é que eu vou seguir. Eu vou seguir, por mais... Pode ser a mais longe da minha cidade, pode ser a que tenha 10 pessoas fazendo parte, mas eu vou fazer parte dessa igreja. Pode me mostrar que eu vou seguir. Gente, eu fiz essa oração de todo o meu coração, porque eu realmente queria saber qual era. Eu queria conhecer mais. E simplesmente do nada, depois dessa oração, o mundo se transformou. Gente, um fogo no meu coração dizia, estuda sobre a Igreja Católica. Aí e qual é aquele negócio aqui dentro? Aí por que eu tenho que estudar a Igreja Católica? Por que tudo tá me atraindo pra lá? Sendo que eu não gosto deles, eu não gosto. E tinha Fabrício que me explicava as coisas e eu realmente caí na ficha de que eu não sabia de nada da Igreja Católica e que eu estava só sendo preconceituosa, né? E imbecil ao ponto de só ignorar todos os fatos e não querer realmente estudar nem nada. Então, tinha essa vontade, coisas simples que eu nunca me questionei, vinha à tona de por que existe coroinha.
por que que eles adoram aquela... Eu chamava de bolacha. Meu Deus do céu, desculpa. Eu chamava de bolacha, gente. A hóstia consagrada, o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Eu chamava de bolacha, até porque tem o formatinho, né? Redondo, branco, fazendo assim. E eu via aquilo e dizia, o que é isso? Eu lembro de já ter comido, né, na minha primeira Eucaristia. Mas o que é a Eucaristia? Por que os católicos têm tanto apreço por isso? Por que os católicos adoram isso? Porque sempre foi muito claro para mim de que os católicos não adoravam santos. Para mim, os católicos sempre adorou aquela bolachinha que eu via nas fotos, nos vídeos, e eu não sabia o que era aquilo, por mais que eu já tivesse feito a minha primeira comunhão naquele tempo. Então eu não entendia quando alguém vinha dizer que os católicos adoravam santo, porque eu dizia, não, adora não, adoração. Nunca vi um católico fazendo tudo aquilo, eles fazem tudo aquilo, a adoração é para aquilo ali, aquele negócio aqui, desse tamanho, pequenininho. Eu ficava, nossa, realmente, eu não entendo nada. E por que essas pessoas são santas? E qual é a história delas? Mas no momento eu só sabia da história de Santa Dulce e de Santa Luzia, né? Nada mais. E mesmo assim, histórias contadas de forma muito breve, não tinha tantos detalhes e eu ainda não entendia por que existia santo, por que a igreja denominava alguém santo. Mas tá, depois dessa oração foi surgindo essas vontades de querer estudar, de querer conhecer, e eu, não, peraí, eu sou uma pessoa muito lesa. E eu só vou conseguir entender vivendo como eles, sabendo o que eles fazem naquele culto. Será que eles só falam de Maria nos cultos? Será? Eu escutava isso, né? Aí eles só sabem falar de Maria, 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 Maria. E eu vou saber, eu vou lá um dia. Mas assim, no meu coração já tava dizendo firmemente pra mim, você vai sim. Você vai todo domingo você vai. E nesse tempo eu nem sabia de que o domingo era dia de preceito, dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sabia que era um dia consagrado, não sabia de nada. Só me veio na cabeça, eu vou todo domingo. E também pela maior disponibilidade que eu tinha, né? Mas interessante saber que eu pensei logo no domingo de ir. Aí, tá, né? Só que isso foi um pouquinho depois do batismo da minha irmã. Minha irmã se batizou em junho. E aí, fui lá. Aí, nesse tempo, minha mãe chegou em mim, porque o batismo geralmente acontece após a missa, de manhã. Tu vai querer assistir a missa? Eu, com aquilo, sei não. Eu já tava meio assim, né? Eu, sei lá, vou, né? Queria ver como que era. Que eu nunca tinha ido, só que nós chegou lá tarde, nós ficou fora da igreja. Gente, graças a Deus, a igreja ela é bem lotada de manhã. De noite, mais ou menos, mas de manhã sempre vai de muita gente mesmo. Tem gente que fica de fora da igreja. E eu já fiquei também fora da igreja muitas vezes para assistir a missa. Mas, enfim. Aí eu cheguei lá, ainda com muito preconceito, né? No coração, essas coisas. Cheguei lá, tava já na hora do oferecimento. Oferecimento? É aí que o povo passa, né, pegando as ofertas de quem puder dar, dou que dá R$1, R$2, R$50, R$100, 200. Dá o que pode. E não é necessário dar. Você, enfim, dá o que pode. Aí cheguei praticamente nessa parte. Aí quando eu vi o povo lá com as bolsinhas, pegando assim, o dinheiro, aí passando assim, esse povo, extorquindo o povo, esse povo não sei não. Por isso que o padre tá rico desse jeito, só de carrão novo todo ano. E eu nunca tinha visto o padre, eu nunca tinha visto o carro dele. E falava um negócio desse. Aí eu vi aquilo e eu, sei não, esse povo só sabe fazer isso. Aí, depois teve, né, o resto da missa. Eu não tava prestando atenção, né, porque eu já tinha passado a homilia, essas coisas. Então, já só tava tendo partes que eu não tava entendendo nada. E como eu tava fora da igreja, eu não tava vendo nada. E eu tava sem meus óculos, né, que eu sou míope, então não tava enxergando nada. E eu, tanto faz. Fiquei fora mesmo, esperei todo mundo sair da igreja, ficou as pessoas só para se batizar. E no fundo eu dizendo, esse povo vai se batizar e não vão seguir a igreja não, porque eu também fui batizada e não segui e tô aqui.
sendo desse jeito. E esse povo também vai ser, tenho certeza. E com certeza muitas pessoas ali que se batizaram, né? Porque tem muita gente que é desse jeito, batiza só por batizar. E sabe-se lá por quê? Porque eu mesma fui batizada só por me batizar, mas ninguém me levava para a igreja, ninguém me ensinava nada e fui criada desse jeito. Então não me surpreende que tinha pessoas ali que iam ser desse mesmo jeito. Mas Deus queira que a conversão dessas crianças cheguem mais cedo, né? E não espere se passar 18 anos como eu para poder entrar numa igreja e falar, aqui é meu lugar. Aí tá. No batismo dela, foi todo aquele negócio bonito, mas eu também não entendia nada, até porque eu também não entendia por que existia batismo, por que era necessário. Por mais que eu já tivesse tido, repito, tinha as aulas da STJ, mas não fixava na minha cabeça. Para mim, o que elas falavam, entrava aqui e saía por aqui. Não tinha verdade, eu sentia que não tinha verdade naquilo. E foi bom não ter acreditado em tanta coisa. Eu acreditava em pouca coisa ali. E, claro, usava aquilo que me convém, né? Eu pegava aquelas coisinhas, aquelas passagens, aquelas frases prontas para poder atormentar a vida de Alisson. Mas, grande parte ali, eu realmente não entendia e pronto. E eu era uma boa atriz, porque ela estava aqui em casa, eu falava as coisas que elas queriam ouvir, elas me elogiavam. E aí eu ficava toda elogio mais. Aí tá, no batismo de Júlia foi aquele negócio bonito, simples. Não foi o padre que batizou, foi o diácono. E eu nem sabia que podia. Eu nem sabia a diferença, mas pra mim ele era o padre. Aí tá. Se batizou e aquele diácono, o diácono Maurício, foi outra pessoa que eu senti algo diferente. Ele me lembrava Sara, a minha amiga lá. E aí ele conversando, falando daquele jeito, chamando as pessoas para tirar foto, acolhendo. E era uma pessoa tão bondosa, tão diferente, tão querida. Aí eu, esse velhinho, ele é diferente. É um dos poucos católicos aí que eu salvaria. Aí tá, né? Nesse dia eu senti algo estranho. Algo estranho, né? Eu, é tudo tão bonitinho. Ele segue um negócio tão organizado. E eu não entendia por que tinha incenso, por que tinha vela, por que tinha isso, por que tinha aquilo. E eu acho que foi a primeira vez que eu entrei na igreja e pude ver tão perfeitamente como que ela era por dentro, porque eu não entrava ali naquela igreja. E eu tinha entrado no sacrário também, eu não sabia o que era aquilo, né? Eu achei que fosse só uma capelinha ali dentro, diferente, tinha uma caixinha ali, enfim. Não sabia o que era, entrei sem fazer nenhuma reverência nem nada. Tirei uma foto com Júlia lá dentro, uma foto linda. Tá eu, ela de branco e um sacrário. Nós três, né? Porque Jesus estava ali também. E pronto, depois desse dia, realmente, eu queria fazer parte de alguma coisa, só não queria ser da católica, porque como eu já disse 1000 vezes, não queria ser por conta dos maus exemplos, porque eu tinha preconceitos e não entendia nada. Aí foi muito massa nesse tempo de que, assim, eu não gostava da igreja nem nada, nem das pessoas, mas eu tinha total respeito, né? Tinha que ter respeito, eu tinha senso, um pingo, mas eu tinha. Então, eu ainda nesse tempo usava cropped, mini saia, essas coisas. E para ir para uma missa, para uma igreja, eu sabia que eu tinha que estar com roupa composta. Eu gostava muito de ver os vídeos de gente indo para mesquita, essas coisas. Templos de outras religiões, que eles se cobrem todos, as mulheres tampam os cabelos, usam mangas compridas, saias longas e essas coisas. E nossa, é realmente uma forma de expressar respeito pelo ambiente e também pelas pessoas que estão ali. Mas ainda mais pelo ambiente, o sagrado que eles cultuam. E aí eu pensei, na católica não é diferente? O que diferencia? Diferencia muita coisa. Aí eu, então eu vou com uma roupinha composta. Lá vai eu e minha mãe pra outra cidade comprar roupa, procurar, né? Não tava achando de jeito nenhum.
E às vezes eu via e eu... Calça, eu não queria usar calça, eu queria usar um vestido, sabe? Porque eu sempre tive na cabeça também, né? Eu via mais o povo evangélico que sempre tá usando saia, essas coisas, vestido. E eu pensei, num lugar sagrado realmente é melhor usar algo que não marque tanto o corpo, né? Algo mais comportado, mais bonito. Aí eu fui atrás de um vestido, de uma saia, sei lá, qualquer coisa, mas eu queria vestido. E aí teve uma lojinha que nós entrou, a gente achou essa loja do nada. E tinha uns vestidos lá, coisa mais fofinha, com mangas assim, bonitinha. Eu tenho esse vestido até hoje, que eu usei na minha confirmação de fé e usei no batismo da minha irmã. E, se possível, ainda uso em outro momento da minha vida, porque eu achei ele a coisa mais fofa. Ele não era longo, mas ele chegava mais ou menos no joelho. Ele... Muito bonitinho, branquinho, e foi R$ 10. Aí eu, ótimo, vou usar, tá aí a roupa. E praticamente no último momento a gente achou aquele vestidinho e eu fui com ele. Tava me sentindo uma boneca, a Anabelle. Toda de branco, tem um sapatinho, fui de meia calça, né? Porque tava mostrando minhas canelas. Aí eu, não, eu vou botar uma meia calça. Botei uma meia calça e fumo. Aí tá, chegamos na igreja, essas coisas e tal. Depois desse dia eu fiquei meio... por que isso é assim? Por que é assim, assado? Por que o povo... O que torna alguém católico? Eu ficava com isso na cabeça. Aí tá, né? Depois veio toda essa questão de ter feito essa oração e tudo foi se esclarecendo, tudo foi enchendo aqui meu coração de pedra, foi ficando amolecendo. E aí eu tive coragem, gente, eu tive coragem de ir pra missa. Eu perguntei pra minha amiga, né, Jéssica, que eu sabia que ela era católica, e perguntei, Jéssica, quais são os dias que tem de missa pra ir? Ela, tem quinta-feira, tem sábado, tem domingo. Aí eu, ótimo, eu vou nos domingos com tu, pode ser? Aí ela, tá bom. E ela me incentivou aí, porque antes disso eu até tava tendo umas conversas com ela dizendo que eu tava me sentindo um peixe fora d'água. Eu sabia que eu tinha que estar em algum aquário, eu só não sabia qual. Mas enquanto eu era um peixe fora d'água e via muitos peixes dentro de aquários, eu tinha vontade de ir para um oceano, né? E aí eu estou no oceano e não em aquário. E aí eu falava para ela desse vazio que eu tava sentindo, de que eu sabia de que existia algo certo, mas que eu não sabia qual era, nada me agradava, porque eu era a pessoa que dizia, eu quero ir para o que mais me agrada. E não achava de jeito nenhum. E não é que a católica me agradava, mas que eu fui me convertendo, fui entendendo fazer renúncia. Porque é isso, a igreja não tá aí pra agradar você, nunca foi isso, nunca foi sobre isso. É sobre você tomar vergonha na cara, largar seus vícios e pronto. Aí tá. E eu tinha meus vícios, tinha meus problemas, com certeza. Mas tu bebia? Não, eu nunca bebi, nem penso em beber. Mas vício não se baseia só nessas coisas, né? Eu tinha os problemas, muitos problemas de... Enfim, muitas coisas. E os pecados que eu me recusava a aceitar que eu tinha, né? Obviamente, porque o povo que acha que pecado é só matar, roubar, trair, tá muito perdido, viu? Não é só isso, não. Aí depois dessa oração tudo mudou e eu fui começar a ir. E eu lembro que minha primeira missa eu também não entendi muita coisa. Eu fui com Jéssica, eu fui com a saia que as TJ me deram, que elas me deram 2 ainda antes de a gente, né, terminar, se falar essas coisas. Delas parar de vir aqui em casa, elas tinham me dado 2 saias e eu uso até hoje, sem medo nenhum. Às vezes elas me veem na rua e eu tô usando essa saia, não tem problema não. Aí eu fui toda bonitinha, toda comportada, levei meu tercinho, que eu não rezava, eu não sabia nem por onde ia rezar um terço. Nunca tinha visto alguém rezar o terço. Eu sabia que falava muitas Ave Marias, né? Mas eu não sabia para que servia um terço, o que era para meditar. Não sabia nem que era para contemplar os mistérios. E aí, levei o tercinho, fui lá, a gente chegou cedo, o povo tava rezando terço. E eu, pronto, minha oportunidade de entender o que eles fazem nesse terço. Gente, eu me encantei com o terço, era a coisa mais linda. As orações pareciam cantos. E eu gostei muito, eu fui aprendendo aos pouquinhos.
bem aos pouquinhos. E aí, minha primeira missa foi algo diferente demais. Ali foi totalmente diferente. O povo falava que na igreja católica só falava que adorava santo, que falava só de Maria. Que mentira! Gente, foi ali que eu escutei falar de Jesus. Foi ali que eu escutei, ouvi o evangelho, coisa que eu queria. E ali eu me senti em casa. Eu amei. A minha primeira missa foi ótima. Não entendia muita coisa, mas eu tava observando o comportamento das pessoas. Todas aquelas vênias, todas as genuflexões, todo o zelo que as pessoas tinham ali. E algumas pessoas podem dizer, na católica eu não fui bem recebido, ninguém veio falar comigo. Mas meu filho, ali, ninguém é obrigado a falar com você, vai quem quer. Ali é um lugar de culto a Deus. Nossos olhos têm que estar voltados a Deus. Então foi ótimo para mim chegar lá e ninguém vir falar comigo. Foi ótimo para mim, foi perfeito, maravilhoso. Que eu pude pelo menos contemplar sozinha ali, ver as pessoas passar. Inclusive, igreja não é lugar de estar conversando, não. Quer conversar, converse fora da igreja. Ali é para rezar. Mas tá. Nesse tempo eu também não entendia muito essa sacralidade nem nada. E eu via as pessoas conversando e eu conversava também com Jéssica, né? Aí conforme o tempo eu fui percebendo que não fazia muito sentido conversar, né? Ali era um momento de silêncio, contemplação e preparação para a missa. Mas eu não entendia muito, não. Aí quando dava o tempo de louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, aí todo mundo se levanta, aí olha, agora a gente não pode falar mais, não. Aí eu, tá bom. E eu ia prestando atenção em todo aquele gesto de se levantar, de se sentar, de se ajoelhar. Eita, que massa, era muito massa. E até hoje é muito massa. E aí teve aqueles cantos. Eu não sabia cantar nada, né? Obviamente, que eu não tinha experiência nenhuma. Até hoje, às vezes, o povo canta umas músicas que eu não sei e eu fico lá só bestando. Aí eu espero o refrão pra vir o refrão e às vezes nem o refrão eu sei cantar. Mas é isso. Aí eu achei tão bonito o povo cantando. Aí teve o... Ai, gente, é porque quando canta a parte lá do... Oxe, eu esqueci o nome, foi... Não é salmo, minha gente, não era salmo, não. É que a gente tem o ato de... Não, de contrição. Enfim, eu esqueci o nome. Oxe, como que eu pude esquecer o nome? Eu esqueci, mas enfim, que a gente canta, né? Piedade, piedade. E aquela música triste me deixava triste. Meu Deus, eu tô lembrando de todos os meus pecados aqui. E dói, gente, e doía muito. Quando o povo, na hora da comunhão, ouvia o povo indo pras filas, pegando a hóstia. Às vezes tinha as pessoas que não tem tanto zelo. E até hoje, né? Eu percebo. Mas normal. Tem gente que não tem tanto estudo e não tem o que fazer. Eu também, mas isso depois eu conto. Aí tá, eu via as pessoas comungando, tinha gente até que chorava, pegava, comia ali, ia para seu cantinho chorando, e eu, por que o povo tá chorando? Eu vou chorar também. E aí minha amiga também ia. E quando acabava a missa, a gente geralmente conversava. Eu, mas o que é aquela bolacha que vocês comem? Tem gosto de quê? Ela, bolacha? Bolacha não, é hóstia. Aí eu, calma. Aí ela ia me explicando um pouquinho, mas ainda não ficava muito claro pra mim. Não ficava, né? Até porque a minha base era horrível. Como que eu ia entender um negócio desse? Eu só fui pesquisar depois sobre essas coisas de transubstanciação depois e essas coisas. Só muito depois, porque primeiro eu tive que crer, né? Tive que ter fé de que ali realmente tinha. Inclusive, eu, antes de estudar, realmente estudar sobre essas coisinhas, de como que acontecia, que eu já esqueci, eu sou esse tipo de pessoa, eu estudo, esqueço, e eu tenho que estar relembrando constantemente para poder não esquecer.
E antes disso, desse estudo mais técnico da coisa, eu vi sobre os milagres eucarísticos, que foi um negócio assim, como que ninguém tá falando sobre isso? Como que, sabe? Eu queria muito ver pessoalmente, né, naquele tempo. Hoje em dia eu repenso, eu não quero ver não, porque quando isso acontece é porque geralmente o povo ali não tá crendo que tá acontecendo. Aí tá, era melhor deixar do jeito que tá. Sem nenhum sangue. Aí, certo. Tinha esses negócios e eu fui me encantando, fui entendendo mais. E eu ia pra missa e ia entendendo um pouquinho mais de cada coisa. Não tanto porque eu ainda não tinha me sentado e pegado, sei lá, o celular para poder pesquisar por que tem tal coisa na missa, por que eles cantam tal coisa, por que tem isso, por que tem isso e aquilo. Eu não ia, não pesquisava. Mas eu tava ali convivendo. Então, conforme ia amadurecendo um pouquinho mais na minha cabeça a liturgia, eu entendendo mais e achando bonito, me encantando, querendo estudar mais. E Fabrício também me ajudou muito, Jéssica também. Jéssica sempre estava comigo, me apoiando para ir para a missa, ela sempre estava lá. A gente vai junto até hoje. E as orações dela também ajudou muito. Fabrício também, me contando as histórias e essas coisas. E sentia assim, eu me sentia bem ali. Nossa, realmente, eu só era songamonga mesmo, eu só não entendia bosta nenhuma, porque quando a gente não entende, a gente não vai gostar daquilo que a gente não conhece. E é normal. E eu realmente não conhecia. Eu só tinha uma versão muito distorcida da Igreja Católica. Só isso. O suficiente, né? Aí eu passei 18 anos da minha vida sem pisar numa igreja por isso. Preconceitos e besteira, por besteira. Porque eu nem ia lá. Aí, certo. Aí, nisso, fui lá, fui indo, fui estudando mais, e aí chegou na parte de estudar de ver, né, sobre as aparições de Nossa Senhora, que eu nem sabia. Eu sabia que tinha muitos títulos e essas coisas, só que eu não sabia que era uma coisa só, a mesma pessoa. E eu, oxe, por que tem tanto título? Aí ele é Fabrício, né? Fabrício me contando, vê lá, sobre Fátima. Aí eu fui. Eu acho que uma das primeiras que eu vi foi de Fátima de Guadalupe, não lembro agora. Mas eu tenho quase certeza que foi de Guadalupe e depois de Fátima. Aí eu fui ver e meu Deus, por que ninguém nunca me falou isso? Por que eu nunca vi ninguém falando disso? Nunca apareceu no jornal, nunca vi ninguém. As aparições são espetaculares, são as coisas mais lindas desse mundo. E impressionante. Espetacular. E aí eu via o manto de Guadalupe ali, pintado e existindo até hoje. Eu ficava passada. E aí lá em Fátima, que tem as imagens, tem testemunhas oculares. Tinha gente ali que nem era católico e que viu o sol se movendo, que tinha as videntes, tinha tudo. E aquilo me encantou. E eu fiquei, oxi, como que ninguém nunca me contou um negócio desse? Aí eu fui entendendo mais. Aí depois fui vendo de Aparecida, depois de Lourdes. Essas aparições mais conhecidas, né? Depois eu fui para outros rumos de ver aparições não muito conhecidas, mas não deu muitos frutos, porque se não é reconhecida pela igreja, né? O que eu vou fazer ali nesses rumos? Aí eu fiquei só nessas mais conhecidas. E tem hoje até título que eu não conheço ainda. Por exemplo, eu não conheço... Nossa Senhora também é conhecida como Rosa Mística. Não sei por que ela tem esse título ainda. Tem muitos títulos. E das aparições também. E do Carmo. Eu vou fazer um vídeo só para contar como que foi a minha consagração. Eu sou consagrada. E olha só, o início da minha conversão se deu em julho, que é o mês, né, de Nossa Senhora do Carmo. Então ela sempre esteve comigo. E eu aprendi a rezar com o Frei Gilson, que é um carmelita. Teve a história de Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que também são carmelitas, que me encantaram muito. Então o Carmelo sempre esteve aí comigo, desde o início, me mostrando.
E a primeira imagem que eu ganhei também, que é a única imagem que eu tenho aqui em casa, porque não tem espaço para botar, mas eu tenho uma imagem Nossa Senhora do Carmo também, que foi Fabrício que me deu. E aí eu fui pesquisar a história dela, né? Foi ótimo também. E eu, pronto, eu vou me consagrar e vai ter que ser nesse título. Eu quero nesse título. E agora eu faço parte da família carmelita. Tava tudo dando sinais para isso, né? O início da minha conversão foi em julho, aí. Mas a minha confirmação na igreja foi lá para setembro. Setembro não, novembro, porque em outubro teve a festa do Rosário aqui, e aí tinha parado um pouquinho das catequeses com o padre, e a minha confirmação de fé foi só no mês seguinte. Mas tá, nem lembro o que ia estar no início. Aí tá, eu estudei, comecei a estudar, e aí simplesmente eu via que eu tinha muita coisa para contar, né? Rapaz, eu tenho muita coisa para contar aqui. Eu sei que os católicos têm um negócio aí chamado confissão, que é com o padre, né? Até então eu não sabia por que servia tal coisa. Mas aí foi se esclarecendo, o Fabrício foi me explicando como que funcionava. E eu quero me confessar, porque eu tenho muita coisa para contar sim. E era muita mesmo. Gente, deu uma folha enorme, um frente e verso, uma folha A4 enorme, cheia de coisa. Pense, foi um baque. Fazer aquele exame de consciência foi um baque. E eu nem sabia que tinha um exame de consciência. Quando eu tinha dito para Fabrício, eu vou me confessar, vamos comigo? Ele, bora, vai eu, tu, Jéssica, vamos tudo. E eu tinha feito aqui o exame de consciência, eu achei que eu tinha muito pecado, mas eu não tenho não, só tenho 5. Só tenho os 3, sei lá, nem lembro qual é. E ele, o quê? Tu fez certo? E eu fiz, peguei os 10 mandamentos, fui vendo que tinha cometido de errado e pronto. E ele, não, menina, tu fez errado, vou te mandar um exame de consciência. O exame de consciência que ele me mandou, ele é bem curtinho, dos arautos do evangelho. Bem curtinho, mas foi o suficiente, menino, pra me dar um baque. Que eu consegui reconhecer o quanto que eu era podre por dentro. As coisas que eu tinha feito. E saber depois, né, antes e naquele processo ali de reconhecer os meus pecados, de saber agora o que era um pecado, por que era um pecado e a gravidade de estar em pecado mortal, até de pecado venial, que eu ainda tenho de estimação. Mas certo, fiz um exame de consciência e enorme, muita coisa para contar. E aí chegou a sexta-feira, foi nós falar. E foi uma demora. Acho que nós fomos dos últimos a ser atendidos. E o padre Pedro, que até hoje eu me confesso com ele, porque eu nunca vejo o padre Luciano naquela igreja para confessar o povo. É só o padre Pedro. E até hoje, desde lá até agora, só com ele. Às vezes eu vou ali na capela e uma vez no ano só vem o povo, os padres de outro canto e confessa. Mas geralmente só com ele. Aí chegou a minha vez. Eita, nesse dia eu chorei tanto na frente do padre, o padre totalmente sem reação, e ele só escutando assim, prossiga. Aí eu contando, sem força mais para continuar, só continuei. E falando e me dando conta, né, de como que aquilo era ruim para minha alma, de como que minha alma estava em estado de ódio a Deus, por mais que você não tenha esse negócio de dizer, não tenho ódio de Deus não, mas você tá em pecado mortal, sua alma tá em estado de ódio com Deus, tá em inimizade com Deus, por mais que você não fale, eu odeio Deus, ninguém vai falar isso. Tem uns que falam, né? Mas naturalmente a gente não vai falar um negócio desse, mas a nossa alma grita isso, e é isso, a gente não consegue ver nossa alma, mas tá nessa situação, e aí eu ia reconhecendo aquilo, e gente, eu ia falando e ia doendo muito. E eu chorei mesmo, chorei muito, eu chorei horrores. E aí, depois disso, expliquei toda a minha situação pro padre. Ele, calma aí, peraí, tá tudo errado isso aqui. Você tá se confessando a primeira vez. Você é católica? Você foi batizada? Eu, fui batizada, fui sim, fiz minha primeira comunhão. Eu só me distanciei por muitos anos. Aí ele, olha, seu estado é complicado, você seguiu outra igreja? E eu, não, mas eu tinha estudo com a STJ, né? Ele piorou. Deu pra ver o desgosto no olhar, porque ninguém levava a sério quando eu dizia que eu tava tendo estudo com a STJ. Até tinha razão, né? Mas o povo me avisava, olha, não presta não, viu? Você tá indo pros cantos aí,
meio complicados, mas eu também não dava ouvidos, porque como eu já disse, eu só queria informações para atormentar a vida de Alice. Mas tá. Aí eu conversei muito com o padre nesse dia, e aí a gente deixou certo para que eu pudesse fazer uma mini catequese, uma introdução para a fé, para eu poder finalmente renovar meus votos ali do batismo, que foi na minha confirmação de fé. Renovar, né? Porque é uma forma, porque eu também não sou crismada, eu vou me crismar. Aí tá, eu e outra mulher. E eu nem lembro qual eram os dias que a gente ia, acho que numa quinta-feira de manhã, realmente não lembro. Quinta ou era quarta, ou era terça, não lembro. Só sei que eu ia. E não durou muitos dias, não. Não lembro quanto tempo durou, mas não durou tantos tempo, não. Até porque chegou no tempo da festa do Rosário, que teve que parar, né, esses estudos para próximo mês já ser nossa confirmação de fé. Mas foi momentos bons, o padre incentivava muito a gente a ler, a estudar, a ver vídeo. Então, foi isso. Foi uns encontros mais assim, mais leves. Não era uma catequese. Porque catequese eu já tinha tido quando era criança, né? Por mais que tivesse sido ruim. Mas agora que eu era adulta, eu tinha que ter vergonha na cara de estudar por conta própria. Porque catequese é isso, é catequese pro resto da sua vida. Você vai ter coisa para estudar pro resto da sua vida. E você ter vergonha na cara. E você tem que estudar. Aí nisso era mais difícil pra mim, né? Que eu já era preguiçosa, mas fui estudando aos pouquinhos, do jeito que ele ia recomendando. Sobre a história dos santos, sobre os mandamentos, sobre a liturgia, essas coisas. E aí a gente estudando junto, a gente conversava lá, teve esse momento. Mas sim, depois de eu me confessar, foi uma leveza. Quando eu escutei, eu te absolvo dos teus pecados e todo aquele negócio, da fórmula, eu saí dali me sentindo uma pluma. Não importava mais nada. Meu Deus, eu fui perdoada mesmo, eu tenho certeza de que eu fui. E foi extraordinário. E até hoje a gente sente, pelo menos sinto, né, essa leveza quando eu me confesso, mas naquele dia foi algo muito extraordinário. Eu realmente estava, porque a gente precisa estar com a intenção de não pecar mais, de arrependimento. Então eu já estava arrependida, me confessei e, gente, foi maravilhoso, maravilhoso. E depois desse dia, só alegrias, né? Porque muita coisa foi esclarecendo na minha cabeça e eu fui estudando mais. E fui percebendo que a católica realmente era meu lugar. Porque tem tudo, tem a tradição, tem a Bíblia, tem tudo que eu preciso. Tem a Eucaristia, que foi o que mais me encantou, né? Quando caiu a ficha de que a Eucaristia... E que a missa também, o céu na terra. Eu não falto a missa por nada. E nunca nessa vida eu vou faltar, a não ser que seja algo muito grave, questão de doença, saúde, né? Aí eu não vou. Por justa causa, eu não vou. Mas, tá chovendo, eu vou. Mas tu tá doente, tá com gripe, tá com isso, eu vou também. Mas aconteceu tal coisa, precisa fazer tal coisa da faculdade, eu vou. Não. A faculdade vem em segundo lugar, em primeiro lugar Deus, e eu vou. Hoje mesmo, pra ir, tá um friozinho de manhã. Quando acordo de manhã e tá chovendo, gente, é horrível. Mas eu penso, não. A missa tem um valor infinito. A missa, santo sacrifício, eu tenho que estar lá. Não posso perder de jeito nenhum. E até hoje é assim. E a coisa mais maravilhosa, eu fui me encantando com a liturgia. Quando a gente vai entendendo, vai se esclarecendo na cabeça de tudo, nossos cantos. A Eucaristia, gente. A Eucaristia foi o motivo de eu estar ali até agora. Foi um dos primeiros motivos, né? Porque depois veio todos os restos. Mas a primeira coisa foi justamente isso. Como que um Deus que se fez homem, que já é algo muito de se rebaixar, né? Nossa natureza infinitamente muito inferior, ainda se fez homem e ainda se dá com puro alimento a nós, em cada missa celebrada, em cada comunhão, coisa pequenininha, um pão fininho. Como que isso acontece? Isso me encantou de uma forma que eu não consigo mais
deixar. E nunca vou deixar. Oxe, Deus me livre. Eu virar evangélica um dia, nunca. Então eu nunca fui católica. Se eu deixar de ser católica, é porque eu nunca fui católica. Esse povo que diz, eu era católica, agora eu sou tal coisa. Você nunca foi católico, nunca foi, porque você não entendeu. Não entendeu o que é a Eucaristia. Não entendeu o que é uma missa. Não entendeu o que é nada. Não entendeu, só isso. Te faltou estudo e você está tentando buscar suas próprias paixões. Porque eu tava ali, eu tive que fazer muita renúncia, começando com minha ignorância. Eu tive que ter, o padre mesmo incentivava a gente de estudar e eu, por conta própria, não queria escutar das pessoas, isso me explicando. Mas a primeira renúncia foi essa, eu vou ter que começar a estudar por conta própria. A segunda, minhas roupas, né, que já era uma coisa que eu queria mudar. Gente, desde sempre, eu sempre gostei muito de ver aquele estilo na internet da mulher asiática com vestido ou saia longa e casaquinho. Eu achava bonitinho. Aí eu quero, né? Mas foi um negócio muito natural. Assim, eu não... já não fazia mais parte de mim. Poxa, eu conheço agora a verdade. Vou pra missa, então não faz sentido continuar usando essas roupas que eu uso. E eu vou ser uma coisa na igreja em casa e fora de casa você outra? Tem essa não. Se na igreja eu uso saia e vestido, dentro de casa e fora dela, eu também vou ter que usar. E aí, pronto. Eu também não tenho nada contra calça, não. É porque foi uma coisa que eu não sinto mais vontade de usar. Não uso calça, não uso short nem nada. Eu só uso saia e vestido e uso o que tem e pronto. Não tenho tanta roupa não também, e é isso aí. Eu tenho mais do que antes, né? No início era um negócio meu difícil, gente. Mas ótimo também. E eu dizia, olha, eu vou do jeito que eu tenho as condições que eu li e eu vou mesmo. Tem gente que não tem nem o que vestir e tá indo, eu vou também. E ia. Roupa também nunca me preocupei muito, não. Claro que hoje em dia eu queria ter mais roupinhas, mas eu não tenho. E eu posso fazer o quê? Esperar ter o momento certo. Tem outras coisas pra comprar e as roupas vão deixando mais pra trás. Oxe. Aí tá. É meu lugar, gente. Eu me encontrei muito nesse lugar. E não pelo pela emoção de que o povo ali me tratou bem, que não sei o que, não. Até porque, como eu disse, quando você chega na igreja católica, não espere que o povo vá te receber e falar, seja bem-vindo, não sei o que, me dá um abraço, como tinha lá na STJ. Não, é cada um por si. Você tá ali por quem? É pelos outros? Não, é por Deus. Se sinta abraçada por Deus, se sinta acolhida por Deus. Então, pronto, quando eu ia estudando, eu ia vendo, foi um divisor de águas, né? Fui reconhecendo minha pobreza espiritual, fui reconhecendo meus pecados e fui tendo mais vontade de ler a Bíblia, de rezar mais, de aprender a rezar. Enfim, essas coisas. E as confissões frequentes, né? No início eu era muito escrupulosa, embora o padre fale, né? Falou que eu era escrupulosa ainda. Realmente posso ser, mas naquele tempo eu acho que eu era ainda mais. Mas, assim, compreensível, né? Muito tempo fora e muita coisa ainda para estudar, para conhecer. E aí... Mas todo mês eu tava me confessando. Até hoje eu tenho o costume de me confessar todo mês. Sempre que possível, na verdade. É porque aparentemente o padre também não gosta muito de você ir pra lá pra confessar só os pecados veniais. Mas eu confesso mesmo assim. Confesso porque é direito de você da igreja e tá lá no catecismo que você pode confessar os pecados veniais, sim. Aí tá a confissão, comunhão, que né, eu voltei a comungar depois dessa primeira confissão que eu tive. E foi maravilhoso também. Mas eu também não tinha tanta consciência de que ali era Jesus e de que tinha que rezar algo muito mais específico ali, aproveitar o momento. Eu não sabia muito assim da vida de muitos santos, nem nada. E quando eu comunguei pela primeira vez, eu já tinha um pouquinho da base, né, da Trindade. Aí eu comunguei,
fiz minha oração muito breve. No dia que eu comunguei, eu usei as mãos. E eu, eita, Jéssica, como é que faz? É assim, é? Ela, desse jeito assim, ó. Você pega assim e depois come. Ou pega e come. Eu não fazia assim, que era o mais certo, né? Se você pega na mão, coloque certinho e pegue na boca, diretamente na boca, assim. E veja se não sobrou nada. Mas tem gente que pega na pinça, assim, vai, né? E mastiga e sai para aí, comendo igual um chiclete. Aí tá, peguei na mão. Aí eu tinha consciência de que ali era o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Só que não ficava muito claro na minha cabeça ainda de como que aquilo acontecia. Porque eu acredito, eu tinha fé naquilo. Só que eu não sabia como que acontecia. Né? Que tem aí o estudo pra isso. Aí eu vi assim, peguei, comi, fui pro meu cantinho. Nem me importei se tinha alguma coisa na mão, que eu também não tive esse estudo de que cada partícula ali, por mais pequenininha que seja, continua sendo o mesmo corpo, alma, sangue, divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sabia daí, eu não tinha consciência. Então, o que ficou ali, tenho certeza que caiu no chão, pisaram em cima e sei lá. Que é muito triste, né? Infelizmente é isso que acontece. Comunhão na mão é muito propenso a acontecer isso, de ter partículas ali, pequenininhas, que você não vê, que acaba caindo no chão, e você só pisar por cima, outras pessoas também. É muito triste. Mas eu não tinha consciência disso, gente. Não tinha de jeito nenhum. Porque eu também não via ninguém comungando de joelho. Não via. Não via. Eu só vi o povo pegando ou diretamente na boca em pé, ou pegando na mão. Eu preferi pegar na mão. Porque minha amiga pegava na mão. E ela, por enquanto, era a única referência que eu tinha. Aí tá, né? Comunguei, fiz ali minha oração bem pobrezinha. Não sabia nem o que dizer, gente. Eu não sabia. Mas enfim. Aí depois eu fui saber, né, de que o certo era receber de joelhos, quem pudesse ajoelhar. Tem gente que tem problema, né, de se ajoelhar e vai obrigar uma senhora de idade a se ajoelhar? Não vai. Mas pelo menos de receber diretamente na boca. Na igreja não tem a pantena, o negocinho assim de evitar cair no chão as partículas, mas de cair ali naquele suporte. E aí não tem na igreja, não tem. E também não tem um negocinho pra você se ajoelhar. Você se ajoelha no chão, no duro mesmo. O que também não tem problema. Então, quando eu vi uma imagem mostrando como que era pra comungar, eu, olha, Fabrício, tu sabe disso? E ele, é assim, Hoje em dia pode comungar desse jeito aí, mas sempre foi desse jeito aí. Eu, passada. E eu sempre fui encantada pela tradição da igreja. Tanto é que quando eu vi uma mulher lá na igreja de véu, eu pensei logo, por que ela usa véu? E tudo fui questionando aos pouquinhos, né? Cada coisa. Eu, mas por que ela usa? Por que ninguém tá usando, só ela tá usando? Tá querendo ser o alecrim dourado, é? Aí tá. Aí depois Jéssica veio me contar o que era uma tradição da igreja, que se usava por conta disso, daquilo. Eu me interessei muito, eu quero usar também, bora usar. E ela, bora. Aí a gente comprou um véu, gente, na internet, um véu curto, mas combina, né? Porque meu cabelo, que era curto, ficava bem legal. Mas no dela, o cabelo dela era bem longo, ainda é longo. Ela usava, escondia um pouquinho assim o cabelo com o casaco e botava o véu, ficava bonitinho também. Mas ela também deixou de usar, não sei porquê. Eu continuo usando. Não consigo mais me ver sem usar o véu na igreja. Se eu não estiver usando o véu, eu vou estar usando um lenço na cabeça, com pano normal. E aí tá, né? Comecei a comungar de joelhos, na boca, sem nenhuma vergonha, porque ali eu sei que eu tô recebendo, não é um alimento qualquer, é o próprio Deus. Então eu estou me alimentando de forma aceitável, né? De forma digna. Pelo menos dessa forma. Me ajoelhar, né? Toda a reverência, fui aprendendo a fazer as vênias de reflexão, fui entendendo mais da missa. E estudar o credo, né? Essas coisas. Padre Leonardo, um padre maravilhoso, que eu gosto muito. Praticamente eu faço catequese com ele até hoje, que até hoje ele posta uns vídeos e ele explicando lá da missa. Também alguns vídeos da Centro Dom Bosco também, de catequese, assim que eu assisti.
Aí teve a fase, né, de todo recém-convertido, de entrar em mundos cabulosos, que era a fraternidade sacerdotal São Pio X. É uma longa história, eu vou gravar um vídeo só pra isso também. Mas não vem ao caso agora, porque foi questão de muita loucura na minha cabeça. Muita mesmo. E eu vou contar isso em vídeo à parte, porque eu já tô... Eu preciso ter um roteiro, pelo menos que eu tô falando tudo aqui, sem saber o que dizer. E já tá em 55 minutos. Mas enfim, né, teve esses momentos aí de esquizofrenia, de ir pra cantos cabulosos e de acreditar em besteiras também de novo. Mas eu era muito propensa a isso, porque eu estava buscando aprender mais e, consequentemente, por não ter ninguém do meu lado pra me guiar, a não ser Fabrício e Jéssica, que nem sempre eu tava falando com eles 24 horas, ia parando nesses cantos. E parei, mas longa história depois. Eu saí de lá e tô bem. E aí, nossa, foi muito massa. E teve também a minha primeira... Tudo no mesmo ano. Teve a festa do Rosário, que foi maravilhosa. Teve a vigília, que eu participei. Nossa, eu rezei tanto. E eu, meu Deus, eu durmo cedo, mas eu quero muito ir pra vigília. Quero muito ir e eu quero poder aguentar. Me ajuda. E a vigília lá foi... Sobre o quê? Foi antes da festa do Rosário, então era uma vigília dedicada à Nossa Senhora. E eu, pronto, momento perfeito, né? Porque eu não conheço ela, eu já, com certeza, já ofendi ela, duvidando da virgindade dela, essas coisas. Então é meu momento de ter esse momento de mãe e filha. E nesse momento foi o meu momento. Ali, claro, teve umas partes, gente, dá outro vídeo também pra falar desse dia, porque teve ali um movimento carismático, né? E aí eu fiquei toda, oxe, que povo é esse? Por que não cai no chão? Por que estão falando assim? É difícil, eu até hoje não gosto, não. Por conta da origem, né? De origem protestante, gente. Oxe, que horror. Mas enfim, respeito quem faz. Que é o jeito. Faz certo. Teve esses negócios aí que não anula tudo que eu vivi, porque foi um momento muito bom. Teve ali as pregações, teve os cantos, e realmente me senti ali uma oração, eu e ela. Porque depois disso muita coisa se esclareceu, né? Eu já tinha tido a experiência de ver as aparições, né, antes desse momento. Então eu já estava um pouquinho mais aberta a entender, a contemplar mais a maternidade divina de Maria, a sua mediação, sua intercessão, essas coisas, a sua importância no cristianismo, no catolicismo. E aí eu fui aprendendo aos pouquinhos. E foi lindo, foi uma vigília maravilhosa. Foi a primeira e última que eu participei. Ano passado eu não quis participar não, porque eu ainda tava com essas picuinhas na cabeça da fraternidade que me deixaram doida. E aí eu não aceitava de jeito nenhum que pudesse ter novamente esses movimentos aí na igreja. Aí eu, não vou não, porque se eu for só pra julgar o povo, é melhor ficar em casa, né? E realmente, é melhor ficar em casa do que ir pra lá e ficar julgando o povo. Aí eu não fui. E nesse dia... dá pra outro vídeo. Aí, certo. E tô até hoje. Eu tenho muita coisa pra estudar, nunca li o catecismo todo, né? Gente, o negócio é enorme, eu acho que é maior do que a Bíblia aquilo. E eu ainda tô lendo a Bíblia. A Bíblia é enorme também. Tô lendo o Antigo Testamento, falta alguns livros pra terminar. Mas o Novo, eu leio e releio, porque o Novo é muito tranquilo de ler e pequenininho também. Tô lendo. Falta terminar, né? Aí aquelas coisas, terminou, releia. Mas até quando? Até o fim da sua vida. Não tem essa de, eu já sei de tudo. Não, você nunca vai saber de tudo. Nem os santos sabiam de tudo. Quem dirá você? Você que nem santo é. Aí eu continuo indo pra igreja, essas coisas. Mas me falta estudar mais, até porque eu sou uma pessoa muito... aquelas coisas, eu vejo uma coisa hoje, amanhã já esqueço. Minha memória tá ficando ruim e eu acho que é os vídeos curtos da internet. Porque eu não era assim, mas talvez... na verdade, sempre fui, porque na infância eu tinha lá as matérias, tirava notas boas. Só que me pergunta hoje em dia, tu lembra de alguma coisa? Não, lembro de nada, não. Estudava por obrigação, mas lembrar mesmo não fixa na memória. Tem umas coisas que fica, mas, por exemplo, para contar
Cassandra, sobre intercessão dos santos, que é... Eu vou explicar de uma forma muito capenga e xoxa. Eu aprecio muito quem consegue explicar bem, como Fabrício. Mas eu entendo que cada um vai ter seu jeito. Cada um vai ter seus dons, cada um vai ter sua forma de evangelizar. Eu mesmo percebo que eu não sou uma pessoa muito de evangelizar por palavras. Eu tenho uma frase que até hoje está na minha frase da biografia do WhatsApp, porque foi o Padre Pedro que me contou nesses encontros que eu ia, eu e Viviane. E ele disse assim que São Francisco de Assis uma vez disse, e eu não conhecia São Francisco de Assis, né? Eu só fui conhecer depois desse dia. De que ele falou algo parecido como: pregue o evangelho a todo momento e, se necessário, use palavras. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Como que vai pregar o evangelho sem falar? Porque na minha cabeça pregar o evangelho é você falar. Mas aí depois eu entendi que pregar o evangelho é você viver o evangelho. Então não precisa estar você constantemente chegando nas pessoas e falando de Jesus. Muitas vezes seu gesto de caridade, sua forma de viver o evangelho, você é uma Bíblia viva, é um sacrário ambulante. E aí, nisso, já é evangelizar. Porque os mais simples, que não têm estudo, e, sei lá, os mais ignorantes também, vão ver o seu exemplo e vão dizer: nossa, como eu, né? Eu via Sara, uma mulher, uma menina naquele tempo muito próxima de Deus, iluminada pelo Espírito Santo. E eu via aquilo, eu via que tinha algo diferente, só que comigo não tinha ninguém pra... E nossa amizade não durou tanto, né? Pra eu ter outra convivência e outra experiência. Mas foi bom assim. Eu acredito que em algum momento, mesmo se eu tivesse ido pra igreja dela e essas coisas, eu com certeza ia virar católica depois. Porque eu ainda continuava odiando os católicos. E é claro que pra odiar uma coisa, você precisa apontar o erro. Por que você odeia tal coisa? Então, pra isso, tem que estudar, né? Oxe. Então, em algum momento, eu ia procurar saber. E também tem a questão da minha avó e do meu avô e da metade da minha família que é católico. E eu perguntava: mas por que são católicos? E pronto. Fui atrás e olha onde cheguei, onde eu estou. Me sinto em casa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ah, Cassandra, mas não teve nada de extraordinário nessa tua conversão. Não teve. Mas o céu se alegra com qualquer tipo de conversão. Pode ser a mais simples possível, vai ter os casos mais extraordinários, que você vai escutar vozes, vai escutar coisas e que vai acontecer tal coisa com você. Mas meu caso foi simples mesmo, mas o suficiente para mudar completamente a minha vida e até hoje. E é maravilhoso ser católica, eu amo ser católica, é uma das coisas que eu mais tenho o prazer de falar. Ah, Cassandra, tu... Ai, gente, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não tenho mais nada de oferecer de bom para alguém que não seja isso. Ai, você deseja o quê para tal pessoa? Eu desejo que ela seja católico. Porque a melhor coisa que pode acontecer na sua vida é você ser cristão. Conhecer Jesus, comungar, confessar, buscar a santidade, conhecer os santos, pedir intercessão dos santos, de Nossa Senhora, conhecer a Trindade, conhecer tudo. A tradição belíssima da igreja, que eu me encantei. Gente, e quando eu descobri que tinha uma missa só em latim, eu não conhecia, né? Só a missa aqui é a nova missa, a missa nova, que é em português, né? A daqui é bem piedosa. Não tem abusos litúrgicos, a não ser as palmas e essas coisas. Eu também já bati palma na missa, mas eu também não sabia. E é aquelas coisas, quando você vai estudando, você vai entendendo, você vai deixando de fazer algumas coisas. E eu entendo que muita gente ali não sabe, porque são pessoas mais simples, às vezes é uma pessoa mais idosa, que realmente não entende. Mas que tá ali com fé, vivendo sua vida sacramental e tá agradando a Deus. E pronto. E tá sendo maravilhoso essa experiência. Vai fazer 2 anos. 2 anos que eu fiz minha profissão de fé, né, na igreja.
E esse ano talvez abra as inscrições para fazer a crisma, né? Aí eu vou me inscrever, né? Claro, já sei até meu padrinho vai ser Alisson. Alisson é a pessoa que eu mais atormentava nessa vida. Coitado. Mas é isso. E não sei nem o que mais dizer. Eu queria falar outras coisas, mas já vai dar 2 horas de vídeo e eu não falei praticamente nada demais, só fiquei repetindo a mesma coisa. Como eu disse, eu tô falando o que vem na cabeça. E esse vídeo não é pra você que tá vendo aí estranho, é pra Cassandra do futuro. Então, se você chegou até aqui, parabéns, você é um desocupado. E é pra Cassandra do futuro ver esses vídeos. Quando ela estiver esquecendo, bateu o Alzheimer, ela vai entrar no YouTube, vai entrar nesse perfil, vai ver esse vídeo e vai dizer, foi assim que eu virei católica. Aí, mais de batismo, né, como eu disse, foi em 2017. Aí, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nossa, vai fazer 10 anos? Não. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 26. Vai fazer 9 anos que eu sou batizada, fiz minha primeira comunhão. E que lindo, né? Aí, ano que vem vai fazer 10 anos. E assim até o fim da minha vida. Quero chegar numa idade, se Deus me permitir, claro, que eu estiver bem velha já, e falar, eu sou católica, tenho 80 anos. Quero muito falar isso um dia. Com 80, eu teria quantos... Tá certo, eu teria uns 70 anos. Não, 90. Aí pronto. E não sei nem mais o que dizer, mas foi isso aí. Aí tá, próximos que eu vou fazer vai ser essas experiências aí que eu tive, né? Da minha consagração, da minha primeira vigília. E o outro eu esqueci o que era. Mas eu sei que teve outro aí que eu ia dizer. Eu só esqueci. Mas é isso, né? Teve muitos pontos. Eu era praticamente... Ou eu era uma songamonga. Mas deu certo, né? A graça veio com tudo e deu nisso. Aí foi tudo muito radical, né? Que a questão de rezar mais, de largar certos vícios. Que foi, assim, muito natural. Para mim foi muito fácil de me adaptar. Por exemplo, quando eu tive consciência de que os católicos faziam jejum nas sextas-feiras, de não comer carne ou fazer outra penitência. Eu prefiro não comer carne porque é tradicional da igreja, né? Como eu já disse, eu amo a tradição da igreja e qualquer coisa possível eu tô fazendo. Mas eu sei que pode trocar sim. Se você comer carne na sexta-feira, você pode trocar por outra penitência. Aí tá, quando eu tive consciência disso, pronto, eu não vou mais comer carne na sexta-feira. Aí eu avisei pra minha mãe é compreensiva, né? Aí na sexta-feira, quando tem carne, tem dia na sexta que pode comer, né? Dias de festa, você pode comer sim. Aí eu como ovo, às vezes não faz nem falta, eu não como nem ovo nem nada, eu como só o arroz, o feijão, essas coisas que tiver. E foi muito fácil para mim de me adaptar, de rezar o texto todo dia. Teve um momento que eu queria rezar o rosário, teve uma playlist do Frei Gilson sobre o livro da Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos, que ele fez, lendo esse livro. E hoje em dia não tem mais essa playlist lá, não sei porquê. E foi uma playlist que abriu os meus olhos, abriu minha mente, meu coração, e eu vou querer rezar o rosário todo dia. E eu tava conseguindo rezar o rosário todo dia, os 4 textos, tá? Porque até então eu não via problema nenhum de rezar os 4 textos. Até hoje eu não vejo problema. Se você quer rezar os 4 textos, reze os gozosos, dolorosos, não, os gozosos, os luminosos, os dolorosos e os gloriosos. Reze, tudo bem. Quanto mais, melhor. Que o Frei Gilson reza, né? E eu rezava muito com ele. E aí, pronto, eu rezava os 4. Um de manhã, um mais ou menos de meio-dia, outro mais ou menos de 6 horas, antes de ir para a faculdade, e o outro quando eu estivesse voltando da faculdade, pronto. Dava certo. Só que aí eu fui deixando aos pouquinhos de rezar o outro rosário e passei a rezar só o texto mesmo, como eu já estava fazendo antes. E hoje,
Principalmente, né? Às vezes bate 11 horas da noite, eu não tenho rezado o texto, aí eu tenho que rezar o texto, eu tenho que rezar o texto, aí eu rezo. 11 horas da noite, 11h30, tanto faz. Enquanto for o dia, eu tenho que rezar. Eu rezei hoje na igreja, só que foi incompleto, né? Porque eu cheguei lá atrasada, como sempre. Porque eu não chego na hora do texto pra fazer o sinal da cruz. Porque eu gosto de chegar na igreja, de ir pro sacrário, rezar, pronto, me sentar. E aí começar o texto. Mas aí quando eu chego lá, já estão no primeiro mistério, aí eu não vou acompanhar nas correrias, né? Eu vou continuar, vou fazer minhas orações, vou me sentar, vou arrumar meu véu, essas coisas, pronto. Rezo. Aí como foi meio que incompleto, eu não diria incompleto porque eu rezei, mas eu quero rezar novamente, eu vou rezar depois. E faltou fazer as outras orações, né? De consagrada. Que é a coroinha e essas outras coisas. Que também é bom. E eu tenho que ler também. Gente, o dia é muito curto. Eu queria ter tempo pra ler bastante, mas às vezes... Engraçado que me dá muito sono quando eu começo a ler a Bíblia agora, ultimamente. E eu sei o porquê. Isso é coisa do diabo. Aí eu tô tentando ter mais costume de ler. Antes eu lia todo dia, pelo menos o Salmo eu tava lendo todo dia. Claro, eu consigo ouvir a homilia, né? No YouTube. As homilias longas do padre... como é o nome dele? Overland, sei lá. E aí eu vejo as homilias. Às vezes eu pego para ler um salmo. Tô revendo algumas cartas de Paulo, que eu gosto muito. E tô lendo Jeremias. Tô lendo... Eita, eu esqueci o nome agora. É um do Antigo Testamento. Eu esqueci o nome do livro. Porque eu tô lendo simultaneamente, né? O Antigo Testamento com o Novo novamente. Aí tem ele. Agora eu não me lembro. Oxe. Mas é um aí. Tô seguindo, sabe? Na ordem que tá lá. Teve um que eu não li, não. Depois de Êxodo tem um livro, Levítico. Aí esse daí eu não li ainda, porque tava muito chato. Aí eu quero ler nada, eu quero ir pros outros livros. Aí eu fui ler outros, né? E tá tudo certo. Tá tudo bem fazer isso. Não tem problema nenhum. E tá sendo ótimo. E não tem mais o que falar. Minha garganta tá até doendo. Mas e aí já sei mais de algumas histórias dos santos. Já li alguns livros. Eu li o livro de Santa Catarina de Sena, muito bom, aquele diálogo. Tento ler, né, mais livros assim espirituais, mas nem sempre eu consigo, né? Oxe, pirataria, não pode. Eu tenho que tomar vergonha na cara. E para comprar também não dá. Próxima compra eu quero comprar um catecismo. É que é meio caro. Eu tenho em PDF, né? Em PDF, mas não é a mesma coisa. Em PDF não dá vontade de ler. Aí, quando eu tiver, eu vou começar a estudar, reestudar aquilo que eu já tinha visto, né? Porque o credo inteiro eu já tinha visto. Só não me lembro de muitas coisas em detalhes, nem nada. Mas é sempre bom ficar relembrando. Aí, o credo... o credo praticamente já resume tudo, né? É o resumo da nossa fé, o credo. Então tem muitas coisas ali importantes. Mas, enfim, rever essas coisas de concílio. Tem um aí que me deixa morrendo de medo. E aí rever essas coisas. Enfim, é muita coisa pra ver. E é uma coisa que eu vou ter que me acostumar pro resto da vida. É estudar e continuar estudando. Porque eu nunca vou... Pelo menos na consciência que eu tenho agora, eu nunca vou ser, tipo... Fabrício, ele entende o assunto e já consegue te explicar como se fosse um professor realmente formado naquilo. Eu não consigo. Não dependam de mim para dar aula para vocês, porque não vai dar. Caçora, mas que faz pedagogia? Eis a questão, como é que eu vou ensinar uma coisa para... Mas assim, depende muito, tem coisa que eu consigo explicar e tem outras coisas que não. Mas é isso. Aí tá. Eu acho que era só isso mesmo que eu tinha pra dizer. Eu acho que eu deixei bem claro muitas coisas, né? Começou ali uma vida esquisita. Não fui criada na igreja. Aí depois teve um namoro cabuloso. Aí depois teve as TJ.
Aí depois teve a faculdade. Pronto, em resumo, foi isso. E eu não sei se eu vou juntar todos os 2 vídeos, mas ficaria muito longo, né? Misericórdia. Eu vou postar o primeiro e o segundo esse agora. E é isso, velho. E eu não vou editar não, porque eu não sei editar e eu vou fazer o quê? Só explodir meu celular tentando editar? Não vou saber editar. Passou umas pessoas aqui atrás, passou o povo da minha família, e vai ficar assim, passaram porque viram que tava gravando, passaram porque quiseram. E eu vou deixar assim, que eu não vou censurar a cara de ninguém, que eu nem sei fazer isso. Como que eu vou fazer um negócio desse? Aí tá, mas como eu disse, esse vídeo ninguém vai ver, porque é longo. E aí é um vídeo para eu poder rever quando eu tiver um tempo, quando eu estiver esquecendo e querer voltar no tempo e já tem esses vídeos aqui para eu poder ver. E aí eu vou lembrando na cabeça. Tem coisa que eu não preciso dar detalhes, né? Detalhes ficam aqui dentro. E com certeza eu não vou me esquecer de coisas que passaram aqui. Não vou me esquecer. Mas é isso. Foi praticamente isso, né? De fazer uma oração e depois ter essa vontade de estudar e de estar aqui até hoje. Que a receita é essa. É ter humildade para estudar, é ter humildade para conhecer. Porque do jeito que eu era uma pessoa muito orgulhosa. Até hoje eu sou um pouco, né? Mas naquele tempo, orgulhosa demais, eu não. Ignorante. Então, é ter humildade para conhecer, para estudar, que aí vai se iluminando tudo na sua cabeça e você vai conseguindo entender. Porque eu teve um tempo que eu tinha pegado minha Bíblia, levava até para a escola para poder mostrar para a Alice. A Alice está aqui, ó. Vou começar a ler Gênesis, né? Começando do começo. Vou começar a ler Gênesis e vou te mostrar que os dinossauros existiam sim. E que a teoria da evolução não é só uma teoria. E que é a verdade. Aí, tá bom. E eu lia. Mas eu lia e era como se tivesse meus olhos tampados para a verdade. Porque eu lia aquilo como se fosse um livro de ficção, um livro qualquer. Eu não via verdade naquilo. E às vezes acontece isso, né? Uma pessoa que não tem humildade, realmente vai acontecer isso. Você pode ler tudo que for, pode ler livros de santos, pode ver muitas coisas da igreja, mas não se converter, porque você não tem a humildade de entender, de fato tentar ver por outros olhos aquilo que você está lendo, aquilo que você está conhecendo. Então, eu tive que ter essa iniciativa de ter humildade de ler. Então, depois de convertida, né, de ter mais essa graça, o meu coração mais aberto, quando eu comecei a ler Gênesis, foi uma experiência diferente. Eu já tinha lido, né, antes, para atormentar a Alison. E quando eu reli, foi um negócio diferente. Era uma leitura que parecia que eu nunca tinha lido aquilo. Foi um negócio extraordinário, com uma beleza que eu não tinha visto antes. E aí tudo foi ficando claro. Aí, nossa, eu gosto muito de ler o Novo Testamento, no caso. João mesmo, me encantei pelo livro de João. As cartas de Paulo também, que a cada capítulo que eu li era um baque na minha cabeça. E eu, ai meu Deus, que é isso? Isso aqui foi escrito para eu poder ler. E, enfim, continua sendo uma experiência maravilhosa. Tem dia que até hoje eu leio a Bíblia, vejo coisa, eu leio e releio, mas tem coisa que parece que é a primeira vez que eu tô lendo. Porque quanto mais humilde você lê, você vai ver aquilo com outro olhar. Então, não que eu seja a pessoa mais humilde dessa terra, não sou. Sou uma pessoa muito orgulhosa ainda, muito ignorante, mas em vista da pessoa que eu era antes, que evolução. Mas tem muito que melhorar, né? Até porque eu não sou santa. Oxi. E o nosso dever, nosso chamado é ser santo, então vamos ser santo. E aí tem chão, viu? Tem chão. Mas pronto, foi isso. E não tem mais o que dizer. Meu Deus, o vídeo já tá ficando longo. Tchau. Cadê? Aqui.